Olá, meus irmãos, que a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um dos irmãos. É com muita alegria que nós estamos aqui no nosso 33º dia do Plaboc, plano de leitura anual da Bíblia, em ordem cronológica. É com muita alegria que eu recebo você aqui no meu canal, mas ele também pode ser um pouquinho seu também. E se você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva agora aqui no nosso canal, ative as notificações para que você não perca nenhuma novidade aqui dos nossos vídeos, tá bom? Então, hoje nós vamos dar prosseguimento aqui à leitura da palavra de Deus, lembrando que estamos lendo em ordem cronológica, né, como uma grande linha do tempo, onde o plano da redenção ele é apresentado, né, como se fosse de uma forma linear. E hoje nós vamos ler os capítulos 33, 34, 35 e 36 do livro de Êxodo, né? Então, está sendo maravilhoso compartilhar dessa experiência com cada um de vocês, tem sido maravilhoso e enriquecedora essa experiência junto com os irmãos. Tá bom? Então, na descrição do vídeo, a gente coloca sempre o link do nosso grupo exclusivo do WhatsApp, onde ali a gente vai trocando algumas figurinhas, a gente compartilha com os irmãos ali algum material que possa ajudar ali no entendimento da palavra do Senhor. Tá bom? Então, vamos lá para a nossa leitura. Mas antes, nós te convido a fechar os olhos para que a gente ore pedindo a Deus que Ele nos abençoe na leitura da sua palavra. Tá bom? Então, vamos orar. Senhor nosso Deus, aqui está a nossa vida mais uma vez diante do teu altar. Não por mera rotina, por mera liturgia, Senhor, mas porque nós queremos aprender mais a tua palavra, porque nós queremos manter, né, a nossa alimentação, a nossa alma nutrida com aquilo que vem da tua eternidade. Por isso, nos ajuda na leitura dessa palavra, que o Senhor nos ajude, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor, através do sangue de Jesus, nos perdoe pelos nossos pecados, aquilo que fizemos que não te agradou, nos concede a libertação, a comunhão, que cada irmão que está conosco nesse projeto, fazendo essa leitura, que possa sentir a ação do Espírito Santo em suas vidas. Assim nós oramos, pedindo a bênção do Senhor, o teu auxílio, no conhecimento dos mistérios contidos na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém? Então vamos lá para a nossa leitura. Êxodo capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir da terra do Egito, a terra que jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua semente a darei. E enviarei um anjo adiante de ti, e lançarei fora os cananeus, os amorreus, os heteus e os fariseus, os heveus e os jebuseus. A uma terra que mana leite e mel, porque eu não subirei no meio de ti, porquanto és povo obstinado, para que te não consuma eu no caminho. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se, e nenhum deles pôs sobre si os seus atavios. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: Dize aos filhos de Israel: Povo obstinado és. Se um momento eu subir no meio de ti, te consumirei. Porém, agora tira de ti os teus atavios, para que eu saiba o que te hei de fazer. Então os filhos de Israel se despojaram dos seus atavios ao pé do monte Horebe. E tomou Moisés a tenda e a estendeu para si fora do arraial, desviada longe do arraial, e chamou-lhe a tenda da congregação. E aconteceu que todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. E aconteceu que, saindo Moisés à tenda, todo o povo se levantava e cada um ficava de pé à porta da sua tenda. E olhavam para Moisés pelas costas até ele entrar na tenda. E aconteceu que, entrando Moisés na tenda, descia a coluna de nuvem e punha-se à porta da tenda. E o Senhor falava com Moisés. E vendo todo o povo a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, todo o povo se levantava e inclinavam-se cada um à porta da sua tenda. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Grava esse versículo aqui. Ele tem um ensinamento grandioso para nós. E Moisés disse ao Senhor: Eis que tu me dizes: Fazes subir a este povo, porém não me fazes saber a quem hás de enviar comigo? E tu disseste: Conheço-te por teu nome,
também achaste graça aos meus olhos. Agora, pois, se tenho achado graça aos teus olhos, eu e o teu povo, acaso não é por andares tu conosco? E separados seremos, eu e o teu povo, de todo o povo que há sobre a face da terra? Então disse o Senhor a Moisés: Farei também isto que tens dito, porque achaste graça aos meus olhos, e te conheço por nome. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Porém ele disse: Eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E disse mais: Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: Eis aqui um lugar junto a mim. Ali te porás sobre a penha. E acontecerá que quando a minha glória passar, te porei numa fenda da penha, e te cobrirei com a minha mão, até que eu haja passado. E havendo eu tirado a minha mão, me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Louvado seja o nome do Senhor. Então, o que eu queria comentar aqui? Nesse verso 11, é a postura de Josué. Então, todo o povo ficava no arraial, Moisés ele ia à tenda da congregação, né, que ficava afastada do arraial. Então, descia a coluna ali, mostrando que Deus ele estava ali falando com Moisés. E aí, a palavra de Deus, ela frisa isso de uma forma muito importante, que Josué, ele nunca se apartava do meio da tenda. E aqui vai um segredo, meus irmãos. E nós vamos ver que Josué, né, depois ele foi escolhido pelo Senhor para suceder Moisés. Mas por quê? Porque Josué ele tinha uma postura. E qual era a postura de Josué? Ele não se apartava da tenda. Então, que a cada dia, eu e você, porque o que que acontecia na tenda? A tenda era onde Deus falava. A tenda era onde Deus se revelava. A tenda da congregação, ela, Deus se manifestava os seus segredos, os seus mistérios, as suas revelações. Então, ele queria ser como o servo Moisés. Ele queria, Moisés para ele era um exemplo. Então, que a cada dia eu e você, nós possamos ter a mesma postura. Então, não se aparte da tenda, meu irmão. Esteja sempre onde Deus está falando. Busque sempre estar próximo daqueles que são exemplos espirituais para nós. E claro, os homens eles falham, os homens eles pecam, os homens eles transgridem a lei do Senhor. Mas aqueles servos que, à medida que pecam, se entristecem. Porque o santo, aquele que é convertido, aquele que é um servo de Deus, ele foge do pecado. E quando ele peca, ele se sente constrangido, ele se sente mal. Então, esteja sempre perto da tenda. Nunca se aparte da tenda. Esteja sempre onde Deus está falando, onde Deus está se manifestando, onde Deus está revelando os seus mistérios. Esteja sempre de exemplos que vão trazer edificação para você. Faça como Josué fazia. Josué estava sempre perto de Moisés. Ele estava sempre ajudando, né? Se a gente for colocar ali Moisés na figura de um pastor, esteja sempre pronto a ajudar o seu pastor e sempre pronto a ajudar o seu líder, quer seja o grupo que você fizer parte, se você é do grupo de louvor, se você é coral, se você toca instrumento, se você é do departamento de ensino, não importa, esteja sempre solícito, esteja sempre solícito, ajude a sua liderança. Então Josué estava nessa posição e que a cada dia nós possamos também manifestar esse desejo de nunca nos apartarmos da tenda do Senhor, onde Deus fala, onde o Senhor se revela, onde Deus se manifesta, onde Deus traz intimidade. Porque naquela tenda, a palavra diz que o Senhor falava a Moisés face a face como falava um amigo. Então, que nós sejamos amigos e servidores uns aos outros, mas que nós também sejamos amigos e busquemos as amizades, aqueles que são amigos do Senhor. Então, que você possa guardar essa palavra, esse ensinamento é grandioso para nós, aqui nesse breve versículo de Êxodo 33, 11. Tá bom? Então, vamos seguir aqui com a nossa leitura. Deixa eu só beber um pouquinho da minha água. Êxodo capítulo 34. Então disse o Senhor a Moisés: Lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras,
E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas que tu quebraste. E prepara-te para amanhã, para que subas pela manhã ao monte Sinai, e ali põe-te diante de mim no cume do monte. E ninguém suba contigo, e também ninguém apareça em todo o monte, nem ovelhas, nem bois se apacentem defronte do monte. Então ele lavrou 2 tábuas de pedra como as primeiras, e levantou-se Moisés pela manhã de madrugada e subiu ao monte Sinai, como o Senhor lhe tinha ordenado, e tomou as 2 tábuas de pedra na sua mão. E o Senhor desceu numa nuvem e se pôs ali junto a ele, e ele apregoou o nome do Senhor. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que é o culpado, não tem por inocente, que visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e sobre os filhos dos filhos até a terceira e quarta geração. E Moisés apressou-se, inclinou-se a cabeça à terra e encurvou-se, e disse: Senhor, se agora tenho achado graça aos seus olhos, vá agora o Senhor no meio de nós, porque este é povo obstinado. Porém, perdoa a nossa iniquidade e o nosso pecado, e toma-nos pela tua herança. Guarda esse versículo aqui também, hein? Essa intercessão de Moisés ao Senhor. Então disse: Eis que eu faço um concerto. Farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma, de maneira que todo esse povo em cujo meio tu estás, veja a obra do Senhor, porque coisa terrível é o que faço contigo. Guarda o que eu te ordeno hoje. Eis que eu lançarei de diante de ti os amorreus, os cananeus, os heteus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Guarda-te que não faças concerto com os moradores da terra, aonde hás de entrar, para que não seja por laço no meio de ti. Mas os seus altares transtornareis, e as suas estátuas quebrareis, e os seus bosques cortareis, porque te não inclinarás diante de outro Deus, pois o nome do Senhor é zeloso. Deus zeloso é ele, para que não faças concerto com os moradores da terra, e não se prostituam após os seus deuses, nem sacrifiquem aos seus deuses, e tu, convidado eles, coma dos teus sacrifícios. E tomes mulheres das suas filhas para os seus filhos, e suas filhas, prostituindo-se após os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituam após os seus deuses. Não farás para ti deuses de fundição. A festa dos pães asmos guardarás, 7 dias comerás pães asmos, como te tenho ordenado, ao tempo apontado do mês de Abibe, porque no mês de Abibe saíste do Egito. Tudo o que abre a madre é meu, até todo o teu gado, que seja macho, abrindo a madre de vacas e de ovelhas. O burro, porém, que abrir a madre, resgatarás com um cordeiro. Mas se o não resgatares, cortar-lhe-ás a cabeça. Todo primogênito de teus filhos resgatarás. E ninguém aparecerá vazio diante de mim. 6 dias trabalharás, mas ao sétimo dia descansarás. Na aradura e na cega descansarás. Também guardarás a festa das semanas, que é a festa das primícias, da cega e do trigo, e a festa da colheita no fim do ano. 3 vezes no ano, todo macho entre ti aparecerá perante o Senhor Jeová, Deus de Israel, porque eu lançarei as nações de diante de ti, e alargarei o teu termo. Ninguém cobiçará a tua terra, quando subires para aparecer 3 vezes no ano diante do Senhor teu Deus. Não sacrificarás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem o sacrifício da festa da Páscoa ficará da noite para amanhã. As primícias dos primeiros frutos da terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite da sua mãe. Disse mais o Senhor a Moisés: Escreve essas palavras, porque conforme o teor destas palavras tenho feito concerto contigo e com Israel. E esteve ali Moisés com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água, e escreveu nas tábuas as palavras do concerto, os 10 mandamentos. E aconteceu que,
Descendo Moisés do monte Sinai, e Moisés trazia as 2 tábuas do testemunho em sua mão, quando desceu do monte. Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia, pelo que temeram de chegar-se até ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel. A ele lhes ordenou tudo o que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim, acabou Moisés de falar com eles, e tinha posto um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até que saía, e saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do rosto de Moisés, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até que entrava para falar com ele. Louvado seja o nome do Senhor. O comentário que eu queria fazer aqui, o comentário rápido, é sobre esse verso 8 e 9 de Êxodo 34. É quando Moisés ele faz uma intercessão pelo povo. Meus irmãos, muitas das vezes, né, nós queremos ser os acusadores, os apontadores de erro. Então Moisés, ele tinha tudo para olhar para si, a comunhão que ele tinha com Deus. Deus o escolheu, Deus o elegeu, tudo aquilo que Moisés passara diante do Senhor. O fato do Senhor ter falado, olha, deixa esse povo falar que eu vou fazer de você, Moisés, uma grande nação. Mas Moisés, como um homem misericordioso, como um homem perdoador, e como um homem que se colocou junto ao povo no momento do erro. Então, o pedido de Moisés é para que o Senhor fosse com todo o povo. Moisés ele nunca pediu que o Senhor destruísse o seu povo. Moisés ele nunca pediu que o Senhor entrasse com juízo sobre o seu povo. Mas a intercessão de Moisés é: Senhor, perdoa a nossa iniquidade, o nosso pecado. Então, que a cada dia nós possamos ter esse sentimento, irmãos. O sentimento de que o erro do meu irmão, ele também é o meu erro. O pecado dos meus irmãos, o pecado da minha congregação, é o meu pecado também. Então, seja misericordioso. É claro, cada um de nós vai responder diante do Senhor. Os errados, os pecadores, aqueles que transgredirem a lei, eles serão julgados pelo Senhor. Mas Moisés, ele pela sua misericórdia, Moisés ele se compadece do povo, ele intercede pelo povo, ele se coloca dentro do erro, né? Assim como Neemias, a gente lembra de Neemias, né? Neemias ele também se coloca, Senhor, eu e os meus pais pecamos. Neemias nem em Jerusalém estava quando foi destruída, mas ele se colocou, quando ele ora a Deus, ele recebe a notícia da destruição de Jerusalém, ele se coloca junto do povo. Nós erramos, Senhor. Então, que nós possamos ser misericordiosos. Aí a gente vai para o Sermão do Monte, né? Bem-aventurados misericordiosos. Então, se compadeça do seu irmão. Já tem um para acusá-lo. Já tem o mundo para apontar os erros. Não seja você mais um promotor. Se você quiser apontar o erro do seu irmão, que você vá com ele, fale com ele, para que ele possa se consertar, para que você possa ajudá-lo, mas não nunca para destruí-lo, nunca para matá-lo, nunca para acabar de colocá-lo para baixo, para desanimá-lo. Não seja o acusador nessa história, mas que nós possamos ser como Moisés, misericordioso. Senhor, perdoa a nossa. Eu também errei. Eu também errei. O meu irmão errou, eu também errei. Nós somos corpo. Então, perdoa a nossa iniquidade. Perdoa o nosso pecado. Né? Então, era o pedido de Moisés, Senhor, vá conosco, vá no meio de nós. Nos perdoa. Perdoa o meu irmão. Tenha misericórdia de nós. Então, seja longânimo, seja longânima, seja paciente, seja misericordioso, seja misericordiosa. Não queira ver o mal do teu irmão, não. Se ele errou, ore por ele, para que o Senhor o restaure. Não peça a Deus para puni-lo. Não torça para que ele possa se dar mal, para que ele possa se afastar, porque o adversário vai lá e vai tragar a vida dele, vai tragar a alma dele. Então, guarde isso. Né? Guarde isso. Vamos aprender isso com Moisés, né? Essa benevolência, essa misericórdia.
Êxodo capítulo 35. Então fez Moisés ajuntar toda a congregação dos filhos de Israel e disse-lhes: Estas são as palavras que o Senhor ordenou que se cumprissem. 6 dias se trabalhará, mas ao sétimo dia vos será santo, o sábado do repouso ao Senhor. Todo aquele que fizer obra nele morrerá. Não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Falou mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo: Tomai do que vós tendes uma oferta para o Senhor, cada um cujo coração é voluntariamente disposto, e trará por oferta alçada ao Senhor ouro e prata e cobre, como também pano azul e púrpura, carmesim e linho fino, pelos de cabras e peles de carneiros, tintas de vermelho e peles de texugos e madeira de cetim, e azeite para a luminária, especiarias para o azeite da unção, e para o incenso aromático, e pedras sardônicas, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E todos os sábios de coração entre vós virão e farão tudo o que o Senhor tem mandado: o tabernáculo e a sua tenda, e a sua coberta, e os seus colchetes, e as suas tábuas, e as suas barras, e as suas colunas, e as suas bases, a arca e os seus varais, o propiciatório e o véu da coberta, a mesa e os seus varais, e todos os seus utensílios, e os pães da proposição, e o castiçal da luminária, e os seus utensílios, e as suas lâmpadas, e o azeite para a luminária, e o altar do incenso, e os seus varais, e o azeite da unção, e o incenso aromático, e a coberta da porta à entrada do tabernáculo, o altar do holocausto, e o crivo de cobre que terá seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia, e a sua base, as cortinas do pátio, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio, as estacas do tabernáculo, e as estacas do pátio, e as suas cordas, as vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes de seus filhos, para administrarem o sacerdócio. Então, toda a congregação dos filhos de Israel saiu de diante de Moisés. E veio todo o homem a quem o seu coração moveu, e todo aquele cujo espírito voluntariamente o impeliu, e trouxeram a oferta alçada ao Senhor, para a obra da tenda da congregação, e para todo o seu serviço e para as vestes santas. E assim vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas e pendentes e anéis e braceletes, e todo vaso de ouro. E todo homem oferecia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem que se achou com pano azul e púrpura e carmesim e linho fino, e pelos de cabras e peles de carneiro, tintas de vermelho, e peles de texugos os trazia. Todo aquele que oferecia oferta alçada de prata ou de metal a trazia por oferta alçada ao Senhor. E todo aquele que se achava com madeira de cetim a trazia para toda a obra do serviço. E todas as mulheres sábias de coração fiavam com as mãos e traziam o fiado, o pano azul, a púrpura, o carmesim e o linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em sabedoria fiavam os pelos das cabras. E os príncipes traziam pedras sardônicas e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral, e especiarias, e azeite para a luminária, e para o óleo da unção e para o incenso aromático. Todo homem e mulher cujo coração voluntariamente se moveu a trazer alguma coisa para toda a obra que o Senhor ordenara se fizesse pela mão de Moisés. Aquilo trouxeram aos filhos de Israel por oferta voluntária ao Senhor. Depois disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor tem chamado por nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. E o Espírito de Deus o encheu de sabedoria, entendimento e ciência em todo o artifício, e para inventar invenções, para trabalhar em ouro, em prata e em cobre, e em artifício de pedras para engastar, e em artifício de madeira para trabalhar em toda obra esmerada. Também ele tem disposto o coração para ensinar a outros, a ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. Encheu-os de sabedoria do coração, para fazer toda a obra de mestre, e a mais engenhosa, e a do bordador, em pano azul, e em púrpura, e em carmesim, e em linho fino, e a do tecelão, fazendo toda boa obra, e inventando invenções. Louvado seja o nome do Senhor.
comentário que eu queria tecer aqui é a voluntariedade da obra. Então, Deus, ele chama aqueles para voluntariamente ofertarem ao Senhor. Então, é muito importante nós entendermos que tudo o que fazemos, tudo que damos, né, tudo que vamos dar ao Senhor, tudo que ofertamos ao Senhor, quer seja na nossa vida, o nosso serviço, quer seja algo material, precisa ser voluntário. Isso não pode ser obrigatório, isso não deve ser exigido. Então, muitas das vezes, há lugares tóxicos de que se exigem ofertas. E essa oferta, muitas das vezes, a pessoa ela é constrangida a dar. Ela é praticamente obrigada. Mas em todos os aspectos da palavra, nós vamos ver isso. As ofertas para o tabernáculo, depois mais à frente as ofertas para o templo. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, a palavra de Deus, né, ela vai falar que os crentes vendiam as suas propriedades e depositavam tudo aos pés dos apóstolos, mas porque eles queriam fazer assim. Eles eram voluntários. Ninguém nunca foi obrigado a nada. Então, Deus ele não exige barganha de nós. A sua oferta, meu irmão, é voluntária. Louvado seja Deus. Mas a partir do momento que isso é exigido, que você precisa dar, que você precisa dar oferta, que você precisa dar dízimo, que você é obrigado, que isso é uma coisa imposta, isso fere gravemente a palavra de Deus. Então, abra os seus olhos. Abra os seus olhos e busque do Senhor a sabedoria de Deus. Então, tudo aqui se deu voluntariamente. Eles traziam oferta voluntária ao Senhor, movidos pelo Espírito Santo. Então, que seja voluntário. Né? Se você estiver sendo impelido, obrigado, coercitivo, não sei nem como é que eu. Se de alguma forma coercitiva você está sendo obrigado, imposto a dar, a oferecer, a ofertar, tenha cuidado, abra os seus olhos, tá? Porque a obra de Deus, ela sempre foi e sempre será voluntária. A obra de Deus, ela é proposta e não imposta, tá bom? Seguindo, Êxodo capítulo 36. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência, para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. Esse versículo aqui é muito interessante, sabe por quê? Muitas das vezes, a gente quer fazer aquilo que nós não temos a aptidão, a vocação e o dom para fazer. Então, se você não tem dom, você não tem aptidão, você não tem talento, você não tem chamado para ensinar, não ensine. Se você não tem talento, se você não tem chamado, se você não tem dom para pregar, não pregue. Né? É claro, nós precisamos falar do amor do Senhor, precisamos evangelizar, precisamos levar o evangelho a toda criatura. Nós estamos falando de você ter um grupo onde você está pregando, né? Porque é preciso que haja características no pregador, para que a sua mensagem seja ouvida, para que a sua mensagem tenha uma estrutura, né? Um início, uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão. Você que é chamado para o ensino de crianças, você tem esse chamado, você tem características, você tem a vocação para isso, né? Que você não esteja ali para tapar buraco, porque não tem ninguém. E muitas das vezes você tem uma vocação, uma aptidão para outra coisa, né? Porque o Senhor lhe dera a sabedoria para aquilo ali. Não é isso? Deus deu a sabedoria e a inteligência a Bezalel e a Aholiabe para fazerem aquele determinado serviço. Mas às vezes, mas está faltando ali alguém para tocar, para cantar. Pega Bezalel e Aholiabe. Não, mas Bezalel e Aholiabe, eles foram preparados. Deus deu sabedoria a eles, deu inteligência a eles para a obra de artífices, para que eles trabalhassem com ouro, com prata, com cobre. E não para eles serem levitas, não para eles cantarem. Não é isso? Não para eles cuidarem das crianças, não para eles cuidarem dos idosos,
não para eles cuidarem dos jovens, o ministério ali com os jovens. Então, nós precisamos observar isso, porque se nós estivermos nos locais para os quais não temos talento, não temos aptidão, não temos vocação, nós vamos nos desgastar. E também o trabalho ele não vai dar resultado. Então, muitas das vezes é só para tapar buraco, é só para fazer número, é só para contabilizar que o grupo dos professores é grande, que o grupo do coral é grande, né? Que o Ministério de Ensino é grande, que o grupo da recepção é grande, que não sei o que é grande, mas muitas das vezes você tem dentro desses grupos, desses departamentos, pessoas sem a menor vocação, pessoas que ensinam, mas não têm a menor vocação para serem professores. Pessoas que cantam, mas não têm a menor vocação, não tem voz, não tem afinação, não tem nada. Então você traz um peso para essa pessoa e você também traz um peso para todo aquele grupo, para aquele departamento. Então que nós possamos buscar do Senhor, olhe para você e olhe os talentos, os dons, as aptidões que Deus te deu e desenvolva-os para a obra. E muitas das vezes, é uma dica, isso muitas das vezes tem muito a ver com aquilo que você trabalha, né? Então, observe isso e ore ao Senhor, né? Eu acho pouco provável que Deus ele vai te colocar numa área, num departamento que você não tenha a menor vocação. Então observe isso, observe isso. Quando cada um está no seu lugar, tudo flui naturalmente. O Senhor ele vai dando a bênção, a igreja, a congregação vai crescendo, o povo vai aprendendo, as crianças vão desenvolvendo, o louvor vai desenvolvendo, a pregação vai desenvolvendo. Então não coloque as pessoas lá e não seja a pessoa colocada lá se você não tem vocação, não tem aptidão. Então vamos aprender com a palavra de Deus, está aí, ó, claramente. Então, Bezalel e Oliol, eles foram separados para um determinado tipo de serviço. Então eles não poderiam ser colocados em outro, tá bom? Então fica aqui essa observação, mais um aprendizado para nós. E diga aqui nos comentários o que você acha. O que você acha disso? E também, muitas vezes, as pessoas têm acúmulos de funções, as pessoas fazem tudo na igreja. Ela toca, ela canta, ela ensina, né? Ela limpa, ela prega, ela tem que cuidar de tanta coisa. E aí, muitas das vezes, todo esse tempo, né, pulverizado em tantos departamentos, em tantos ministérios, isso evita com que ela se aperfeiçoe naquilo que ela tem o dom e a aptidão. Então, isso é muito, muito perigoso. E que nós possamos orar, né, para que o Senhor dê sabedoria aos líderes, aqueles que estão à frente, para que eles tenham sabedoria em tratar as coisas do Senhor conforme a palavra nos orienta a ser tratadas. Tá bom? Vamos seguir aqui. Versículo 2, né? Porque Moisés chamara a Bezalel e a Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria, isto é, todo aquele a quem o seu coração movera, que se chegasse à obra para fazê-la, tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram aos filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la. E ainda eles lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés, dizendo: O povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou que fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: Nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para a oferta alçada ao santuário. Assim, o povo foi proibido de trazer mais, porque tinham material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Vale lembrar que Deus moveu o coração dos egípcios para poder entregar todo esse material ao povo de Israel. Então, olha só, Deus, ele já estava prevendo, obviamente, ele já sabia, ele já estava pensando em tudo. Então, da onde que o povo tirou? No meio do deserto, todo aquele monte de ouro, de prata, de pedra. Então, está explicado. Deus ele já tinha pensado nisso. De que o povo de Israel, ao sair do Egito, eles achariam graça aos olhos dos egípcios. E eles tinham que passar pedindo, lembra? Pedindo vasos a todos aqueles, pedindo utensílios, e o povo dos egípcios iam tudo entregando. Toma, toma, pode levar, pode levar, pode levar. Leva tudo. E aí tudo isso. Então, olha só a quantidade de coisa.
que foi dada ao povo de Israel. Então, eles usavam para fazer o tabernáculo e ficou sobrando. Olha só. Então, quando a oferta é voluntária, muitas das vezes a pessoa tira do que ela não tem. As pessoas são constrangidas a ofertar aquilo que ela não tem. Não precisa, meu irmão. Muitas vezes você tem que tirar o dinheiro do seu remédio. Às vezes falta. Às vezes falta para você também passear com a sua família. Porque você acha que você é obrigado. Porque você tem que dar. Então, nós precisamos acordar para isso. Deus, ele não precisa disso. Ele não quer isso. Deus nunca vai precisar disso. Vai sempre sobrar. Até falaram, ó, não precisa dar, não. Não precisa dar. Então, olha só, não precisava dar. Ficou um tempo sem dar. Foi proibido de dar. Quem dera, né? Se a gente fosse a algum lugar assim. Você entrasse e falasse, não, 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 aqui não, aqui é proibido de dar. Pô, eita glória. Mas vamos lá. Vamos entrar nesse mérito aqui por enquanto. Então vamos seguir aqui a leitura. Versículo 8. Assim todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins, da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura da outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham a mesma medida. E ligou 5 cortinas uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento, assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina e 50 laçadas fez da extremidade do segundo agrupamento. Essas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com estes colchetes uniu as cortinas uma com a outra, e foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Essas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte. E fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma. Fez também para a tenda uma coberta de pele de carneiros tintas de vermelho, e por cima uma coberta de pele de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1,5 côvado. Cada tábua tinha 2 coiceiras, pregadas uma com a outra. Assim fez todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul. E fez 40 bases de prata debaixo das 20 tábuas, 2 bases debaixo de uma tábua para as suas 2 coiceiras, e 2 bases debaixo da outra tábua para as suas 2 colseiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo aos 2 lados, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim, eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo meio das tábuas de uma extremidade à outra, e cobriu as tábuas de ouro e as suas argolas, e os lugares das barras fez de ouro. As barras também cobriu de ouro. Depois fez o véu de pano azul, e de púrpura e de carmesim, e de linho fino torcido.
De obra esmerada o fez com querubins, e fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim e as cobriu de ouro. E seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhe 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul, e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido, da obra de bordador, com as suas 5 colunas e os seus colchetes, e as suas cabeças e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Louvado seja o nome do Senhor. Então, queridos, aqui nós concluímos, né, o nosso dia de leitura. Hoje o vídeo ficou um pouquinho extenso, né, porque é muita informação e nós temos aprendido muito. Tá? Então, deixa aqui nos comentários o versículo que mais te chamou a atenção, as lições que você tem aprendido, aquilo que o Senhor te fez alcançar. Tá bom? Então, compartilhe com a gente, deixa aqui nos comentários e compartilhe o Plaboc com amigos, com vizinhos, familiares, membros da sua igreja. Convide-os para participar conosco, porque tem sido uma bênção dividir isso com cada um de vocês. Tá bom? Então vamos orar, vamos agradecer a Deus pela leitura da sua palavra no dia de hoje. Vamos fechar os olhos. Senhor, nosso Deus, te damos graças por mais um dia que o Senhor nos ajudou a ler a tua palavra. Que o Senhor mais um dia nos ensinou. Que o Senhor mais um dia nos sustentou. Te louvamos porque até aqui o Senhor tem segurado na nossa mão. O Senhor tem aclarado, Senhor, os nossos olhos para aquilo que são os mistérios da tua eternidade. Nós assim oramos e te agradecemos por mais este dia, por mais essa leitura, por tudo que o Senhor nos ensinou, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, que Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, a sua saúde, o seu emprego, né, sua faculdade, o seu curso, a sua vida espiritual, o seu ministério e que em tudo na nossa vida o nome do Senhor seja glorificado. Então, fique com Deus, a paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo dia de leitura. Fiquem com Deus.